Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Mas a tribulação escatológica... Isso aí eu sei que é. Não, é porque às vezes o pessoal comete esse erro. Eles acham que as tribulações da vida é a mesma coisa da tribulação escatológica, mas não é. É totalmente diferente. O fato do crente passar por tribulações não é uma prova de que a igreja vai passar pela tribulação com T maiúsculo. Muito pelo contrário. A Bíblia ensina muito sobre a diferença entre uma coisa e outra. Se você vive numa sociedade hostil ao Evangelho, o Brasil, graças a Deus, ele é católico, né? É cristão. É evangélico misturado com católico. Então, no Brasil a gente não enfrenta tanta dificuldade. Tem umas perseguiçõezinhas aqui ou ali, na escola, os parentes, mas é besteira. Agora imagina, por exemplo, um país islâmico. Você não pode andar com a Bíblia na mão no meio da rua. Não pode. Você não pode colocar uma caixa de som na esquina e ficar, ó Jesus, mandar poder, Senhor, mandar poder. Você não pode fazer isso. Você vai ser decapitado, você vai ser morto. Então existem países que são fechados, hostis ao Evangelho. Claro que num lugar como esse, se você conseguir se manter vivo por mais tempo, você consegue evangelizar mais e talvez salvar mais pessoas. Mas, às vezes, a única forma de você plantar o Evangelho lá é com a sua própria vida. A sua vida vai ser entregue como semente para o Evangelho. Você vai ser morto, decapitado, você vai virar um mártir e a partir dali o Evangelho começa a se espalhar. Às vezes acontece isso. Agora, essas tribulações e esses problemas não tem nada a ver com a tribulação escatológica. Esse tipo de problema e dificuldade, de oposição dos pecadores, é uma coisa que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus experimentará. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O próprio Jesus disse em João 16, 33, no mundo passareis aflições. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo pertence a Satanás. Esse lugar aqui não é nosso, é dele. A gente é que está aqui de enxerido, porque nós somos de cima, não somos daqui de baixo. Mas Satanás é o Deus deste mundo. Então viver como crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Então a gente está o tempo inteiro indo contra a corrente. E é claro que nessa experiência a gente sofre perseguição, tribulação, às vezes até morre. Mas isso não é a tribulação escatológica. A tribulação escatológica é um tempo específico separado na agenda divina para o derramamento da sua ira sobre o mundo dos pecadores, começando com os judeus e se espalhando para os gentios, porque a ira de Deus vem primeiro para o judeu e depois para o gentio. A tribulação é primeiro para o judeu e depois para o gentio, exatamente como as bênçãos também. As bênçãos vêm primeiro para o judeu e depois para o gentio. Então, quando a gente vai estudar os textos que falam sobre a tribulação escatológica, tem textos que falam de tribulações da vida e tem textos que falam da tribulação escatológica. Um dos erros que os pós-tribulacionistas cometem é não distinguir uns textos dos outros. Eles colocam tudo dentro de uma sacola só, numa garrafa PET de 2 litros, chacoalha tudo ali e despeja aquilo no púlpito. Aí o povo fica confuso, porque não percebe que há uma diferença nos textos sobre tribulações da vida e a tribulação escatológica. Então, se a gente fosse realmente fazer essa distinção, a gente perceberia o seguinte: todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus sofre perseguição, sofre tribulação, mas isso não é uma tribulação escatológica particular e não é a tribulação da qual a Bíblia fala. Essa tribulação, a ira vindoura que vai ser derramada no mundo, é um acontecimento específico que tem começo, meio e fim. Tem um tempo certo para acontecer. E pelo que a Bíblia ensina, até pelo que Jesus Cristo falou em Mateus 24, isso não começa antes da retirada da igreja da terra. Tanto é que quando Jesus vai falar sobre o arrebatamento em Mateus 24, ele diz que vai ser como foi nos dias de Noé. Lá em Lucas 21, embora em Mateus 24 ele não fale isso, mas é o mesmo discurso, em Lucas, não é 21, mas em Lucas 17, Jesus Cristo diz que vai ser como foi nos dias de Ló. Ou seja, não há o derramamento da ira de Deus sobre o mundo enquanto a igreja não for retirada. Assim como Ló foi retirado, assim como Noé foi retirado. Depois que os santos, os justos são retirados, aí sim existe o derramamento da ira de Deus. Assim como Noé tinha que estar pronto para ser elevado acima das águas da tribulação do seu tempo,
Assim como Ló primeiro tinha que ser retirado do lugar onde cairia o juízo, da mesma forma acontecerá no futuro. A igreja tem que ser retirada antes, para que somente depois a tribulação possa começar. Existem muitas razões porque essa parece ser a interpretação mais correta. Até o próprio sentido da palavra que foi traduzido por arrebatamento para o nosso idioma, né? Nas nossas Bíblias, quando a gente vai ler os textos que falam sobre essa retirada da igreja, normalmente a palavra usada é arrebatamento. Ela é traduzida de uma palavra grega que é harpazo. Ela só é usada em contextos de intervenção súbita. É uma coisa emergencial, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Ela não é usada somente no contexto escatológico, não é usada somente em contextos positivos, mas é usada em contextos negativos também. Mas seja no contexto positivo, seja no contexto negativo, sempre a ideia é de uma intervenção súbita, é algo emergencial, é algo urgente, é de súbito. Por exemplo, Jesus ele conta uma parábola e ele fala sobre o semeador que sai a semear, e ele diz que uma determinada semente caiu na beira do caminho, num solo rochoso. Aí ele diz que esses são aqueles que recebem a palavra de bom grado, mas não a entendem. Aí vem Satanás e arrebata, é a palavra harpazo, que lá em 1 Tessalonicenses 4 foi traduzida como arrebatados, falando da igreja. É a mesma palavra. E aí vem Satanás e arrebata a palavra do coração, ou seja, ele tira de supetão. Noutra situação, Jesus Cristo disse que o mau pastor é aquele que vê o lobo vir, aí ele foge, deixa as ovelhas desprotegidas, o lobo pega as ovelhas e as arrebata. A mesma palavra harpazo está lá, a mesma palavra para arrebatamento. Ou seja, é uma intervenção súbita, é algo assim surpreendente, urgente, é algo muito rápido. Em determinados contextos, a própria palavra harpazo é interpretada e traduzida em nossas Bíblias como saquear uma cidade, algo feito de assalto, né? Rápido, corre-se, rouba-se e se esvai. Então, a palavra arrebatamento, no contexto escatológico, perderia o sentido se ela fosse usada para indicar um acontecimento no final da tribulação. Por quê? Porque dependendo de quem arrebata, a coisa é boa ou é ruim. Por exemplo, se o lobo arrebata as ovelhas, obviamente que quem está arrebatando é o lobo, então ele vai tirar as ovelhas de um lugar bom e de proteção para um lugar ruim e de destruição. Se quem arrebata é Satanás, como ele faz com a palavra no coração do crente, então é claro que ele está fazendo uma coisa ruim. Mas se quem arrebata é Jesus, aí não. Então ele vai tirar de um lugar ruim para um lugar bom. E como a palavra arrebatar dá uma ideia de intervenção súbita, não faria sentido essa palavra ser usada para falar de um evento que aconteceria no final da tribulação. Por quê? Porque no final da tribulação, depois que tudo já passou, depois de toda a desgraça, depois que o pior já aconteceu, que Jesus está vindo, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai prender Satanás por 1000 anos no abismo, ele vai descer até a terra e reinar por 1000 anos. Para que essa ação de emergência de retirar a igreja da terra? Não teria sentido. Bastaria que a igreja esperasse na terra até ele descer, porque tudo o que era de ruim já passou. Justamente nessa hora que eu não preciso, ele vai me arrebatar? Não tem sentido. Então, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma intervenção súbita de Cristo antes que a coisa piore de uma forma insustentável. Ou seja, antes do começo da tribulação, ele arrebata a igreja, para que aí sim a igreja seja tirada de um lugar que vai virar o caos e seja levada ao céu. Então, até a palavra arrebatamento não faria sentido ser usada nesse contexto se fosse no final da tribulação, porque não tinha necessidade de Jesus fazer essa intervenção súbita, imediata, rápida, como se fosse uma questão urgente, porque está tudo bem, ele vai matar o anticristo, vai prender Satanás por 1000 anos, tudo que tinha de ruim para acontecer já aconteceu, vai começar o milênio. Para que esse negócio de arrebatar emergencialmente a igreja? Não faria sentido. E tem muitas outras razões que não dá para a gente falar de uma vez só assim, né? Mas eu tenho um livro ali, eu quero repetir, de 224 páginas, que eu falo exaustivamente sobre esse assunto. Esse livro, gente, Arrebatamento Antes da Tribulação, custa R$50. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele.
Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.